Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor nesta manhã. Abra sua Bíblia, meus amados, texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 12 em diante. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada dia mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Amém. Somente até aqui, irmãos. Tome o seu assento glorificando a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler de Atos, capítulo 5, verso 12 em diante, ele fala logo após o Pentecoste acontecido ali em Atos capítulo 2, onde a igreja nasce, onde ali o Espírito Santo começa a falar aos corações, o tempo em onde os apóstolos estavam exercendo o seu ministério, um grande avivamento começa a tomar conta da cidade e milhares de pessoas começam a se converter a Deus, a Jesus. Os apóstolos estavam pregando com muita ousadia e estavam executando ali milagres e curas, e o povo temia verdadeiramente ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina em Atos capítulo 5 que o Espírito Santo também julgava com rigor naquele tempo, onde o tempo que nós acabamos de passar do capítulo 5 diz que Ananias e Safira também foram mortos, e aquilo levantou entre o povo um grande temor, mas um temor santo. O ambiente então era carregado da glória de Deus, era um ambiente onde Deus exercia curas, exercia milagres, era o início da igreja do Senhor na terra, ou seja, a igreja do Senhor começou em santidade, passou-se tempos em santidade e estamos aqui hoje vivendo tempos de santidade na presença de Deus. E eu separei aqui alguns tópicos importantes a respeito desse texto. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus manifesta o seu poder em ambientes de santidade. Atos capítulo 5, verso 12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Meus amados irmãos, quando a igreja do Senhor começou ali em Atos capítulo 2 em diante, a palavra de Deus nos revela que tudo que os apóstolos fizeram foi para a glória de Deus. Tudo que eles faziam era para o crescimento da obra de Deus. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que tudo que eles faziam juntos. Tudo que eles faziam em unidade. Não buscavam de forma nenhuma glória para si mesmos, e tampouco desejavam estar ali realizando milagres para que a mão deles pudesse ser vista. Bem pelo contrário, tudo era para a glória do Senhor Jesus. Interessante dizer é que naquele tempo a palavra de Deus já nos revela que tudo acontecia de forma unânime. Tudo que um fazia, o outro fazia para a glória de Deus. Tudo que um falava, o outro falava para a glória de Deus. Onde um ia pregar, o outro ia pregar, mas tudo era para a glória de Deus. Ou seja, o tempo em que se passava era um tempo de unidade na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é um tempo de unidade, bem pelo contrário, é um tempo de separação,
separação, é um tempo de divisão, é um tempo onde muitas pessoas não desejam mais estar aqui com vocês, na presença de Deus, mas nessa manhã o Senhor está dizendo: se vocês desejam ver a minha glória, se vocês desejam ver o meu mover, é tempo de nós nos mantermos em unidade na casa do Senhor, é tempo de nós nos mantermos em unidade, paz, alegria, comunhão, o tempo de comunhão em que Deus está nos convidando nessa manhã, meus amados irmãos, é uma coisa tremenda. Talvez você tenha contendas com alguém da sua família, talvez você tenha contendas com alguém da sua casa, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não nos chamou para contenda, Deus não nos chamou para briga, Deus não nos chamou para nada disso. Deus me chamou e te chamou para viver uma vida de união e comunhão. A igreja do Senhor só crescia por causa da comunhão. A igreja do Senhor só crescia. A primeira Assembleia de Deus em Bom Jesus do Itabapoana só existe hoje por causa de uma comunhão que foi feita lá atrás, aleluia. E essa comunhão pode alcançar a gente aqui hoje. Eu profetizo em nome de Jesus comunhão na sua família, comunhão na sua casa, comunhão com os teus filhos, comunhão com a tua igreja, com o teu pastor, com os teus líderes. Nós precisamos viver uma vida de comunhão, porque a comunhão é o ambiente exato para Deus manifestar milagre. Aleluia. E eu entendo assim, que num ambiente carregado de glória como aquele, se não houvesse comunhão, se não houvesse unidade, Deus não podia manifestar os seus milagres. Eu vejo que nós temos aqui a segunda-feira um culto maravilhoso, e eu quero dizer para vocês uma coisa: vai chegar gente ali na frente daquele altar para receber a oração, e não se assuste, porque Deus vai começar a manifestar a glória dele de uma forma tremenda, na hora que os obreiros estiverem estendendo a mão sobre aqueles homens. Sabe por quê? Tamanha comunhão que essa igreja vai viver daqui para frente, tamanha comunhão que essa igreja vai presenciar daqui para frente, tamanha unidade que Deus vai gerar em nossos corações, meus amados irmãos. Não permita que Satanás coloque em você ou qualquer tipo de sentimento de divisão, de contenda, de briga, nem na igreja, e nem na sua casa, e nem na sua família. Não permita, porque isso vai impedir a glória de Deus de se manifestar na sua vida. Pedro sabia que eles não podiam receber a glória de Deus se eles não tivessem unidade. Mas então eles decidem viver um tempo de comunhão, um tempo precioso, um tempo onde verdadeiramente a mão de Deus era derramada sobre aquelas vidas. E quantos foram curados e abençoados por causa da oração daqueles que andavam em comunhão. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: muitos serão curados na sua vida e na sua família. Muitos receberão a cura por causa da comunhão que você tem com Jesus Cristo, aleluia. A segunda coisa que eu quero te dizer é que o temor do Senhor, ele atrai a glória de Deus para a nossa vida. Meus amados, naquele tempo Ananias e Safira morreram ali nos pés dos apóstolos, devido ao fato de terem mentido para o Senhor. E então a igreja não era mais vista como algo comum, havia uma separação do que era santo e do que era profano. E nós precisamos entender que essa divisão precisa continuar acontecendo. Não existe nenhum tipo de comunhão entre o santo e o profano. Não existe nenhum tipo de comunhão entre a primeira Assembleia de Deus e o São João. Não existe nenhum tipo de comunhão entre a primeira Assembleia de Deus e os seus membros e a prostituição. Não existe nenhum tipo de comunhão entre a primeira Assembleia de Deus e a cachaça, a cerveja, a maconha, a cocaína. Não existe comunhão entre essas coisas. O que existe é a comunhão dos santos com o Espírito, aleluia. O que existe é a comunhão do crente com o Santo dos Santos, aleluia. Nós estamos aqui
para viver uma vida de santidade, de temor ao Senhor. Nos tempos em que nós estamos vivendo, parece que ninguém mais teme ao Senhor. Andam e falam e visitam lugares onde Jesus jamais colocaria os seus pés, mas os nossos pés estão santificados na rocha, os nossos pés estão guardados, aleluia. Os discípulos estavam nos ensinando assim, permanece o teu pé na presença de Deus, permanece o teu pé na casa do Senhor, não anda nem para a esquerda e nem para a direita, apenas segue o caminho em que Jesus te colocou. Deus, Ele não vai operar sinais e maravilhas se nós não tivermos temor do Senhor. Nós precisamos ser respeitados como homens e como mulheres de Deus. Mas como seremos respeitados se nós não temermos ao Senhor de forma genuína? Se nós não temermos ao Senhor da forma como os discípulos temiam, se nós não tememos ao Senhor ao ponto de olharmos para Deus e sentirmos vergonha de nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, irmãos, vivemos um tempo onde o pecado entrou tamanha na nossa vida, tamanha na história e na geração, que já não sentimos muita coisa mais, que já não estamos cauterizados, não sentimos mais às vezes a presença de Deus em um culto, já não levantamos mais as nossas mãos, já não jejuamos, já não pagamos preço por alguém, mas em nome de Jesus nós vamos romper a barreira. Em nome de Jesus nada poderá impedir a adoração de um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus nada vai impedir eu de me santificar na presença, nada vai me tirar da presença de Deus. E alguém diz que o seu filho não vai, que a sua filha não vai, que não vai dar certo, que não vai conquistar, que não vai conseguir. São palavras do diabo para tentar fazer você parar. Mas Jesus está dizendo: enquanto você estiver em santidade e comunhão comigo, eu pego pela tua mão direita e eu te levo. Eu pego pela tua mão direita e eu te carrego no colo se for necessário. Mas você vai permanecer na presença de Deus. Falaram assim: olha, Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 1, olha, eu não vou mais com vocês, vocês são terríveis, vocês são desobedientes, vocês são mentirosos, eu não quero, a minha presença é santa e eu não posso estar mais no meio de vocês. Olha, eu vou mandar um anjo, Moisés, na frente, e esse anjo vai livrar vocês dos heveus, dos amorreus, dos heteus, mas eu não quero mais estar no meio de vocês. Então lá na frente, Moisés olha para Deus e fala assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for na frente, não nos faça sair desse lugar. Aleluia. Nesta manhã de sábado fria aqui em Bom Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: não arrede o seu pé desse lugar se a presença de Deus não estiver com você, se a presença de Deus não for para a tua casa. A palavra de Deus diz no livro de Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o livra de todo o mal. É o anjo do Senhor que está te livrando, é essa presença que carrega, é essa presença que você leva. Sem isso você não vai poder avançar nessa terra. Queremos viver uma vida muitas vezes de qualquer maneira, mas o Senhor não aceita isso. Queremos viver uma vida muitas vezes, uma vida longe dos caminhos de Deus. Queremos viver uma vida, às vezes, fazendo do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Irmãos, quantas vezes eu fiz fazer as coisas do meu jeito e nunca conquistei absolutamente nada. Mas quando nós nos colocamos na comunhão do Espírito, e quando nós nos colocamos ao temor do Senhor, Ele começa a fazer coisas que você jamais imaginou que poderia acontecer na sua vida. Comece a mudar o seu comportamento diante de Deus. Se você vinha na igreja uma vez por semana, comece a vir 2. Se você orava só uma vez por semana, comece a orar 3. Se você nunca jejuou, jejue uma vez por semana, e você vai ver como Deus vai fazer na sua história. Aleluia. Levante a sua mão direita. Em nome de Jesus,
toda palavra falada contra a sua vida, de que você não vai prosperar, que você não vai conquistar, que você não vai chegar em lugar nenhum, pois a boa mão do Senhor, aleluia, ela vai te conduzir em santidade, porque a santidade é a porta que vai abrir o caminho, aleluia. A santidade é a porta que vai abrir espaço. Não tem, mas José também não tinha cargo de governador. Aquilo que não existia, Deus vai fazer existir. Olha aí, ó. Deus vai fazer existir. Não tinha cargo de governador, mas agora Deus cria um cargo. Deus vai fazer acontecer alguma coisa por causa da sua santidade. É a santidade, Jesus. É a santidade, meu Deus, que nós precisamos ter em nosso meio. Em terceiro, a multidão era atraída pela presença, não havia nenhum tipo de propaganda. Em Atos capítulo 5, verso 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aleluia. Não havia nenhum tipo de rede social naquele tempo. Não havia nenhum tipo de marketing. Não havia nenhum tipo de tráfego pago. Não tinha nada disso, irmãos. E a igreja do Senhor crescia poderosamente, aleluia. Mas isso só era possível porque verdadeiramente a presença de Deus, aleluia, estava no meio daquele povo, estava com os discípulos, estavam ali operando dons e maravilhas. Pode ter certeza de uma coisa: se a sua vida ela for cheia da presença de Deus, Deus vai trazer grandes ajudadores para estar perto de você, aleluia. Se a sua vida for cheia da presença de Deus, Deus vai colocar pessoas maravilhosas no seu caminho para andar com você, para te ajudar, para te carregar quando for necessário. Irmãos, eu estava ali essa semana com aquele mal me assolando, e eu olhava e falava com a minha esposa bem assim: ainda bem que existe um povo que ora pela minha vida, aleluia, aleluia. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa história, na nossa vida, como é que nós poderemos ir mais longe? Como é que eu vou poder caminhar 1 quilômetro a mais ou 2, se a presença de Deus não for comigo, irmãos? Como é que eu vou poder pregar? Como é que eu vou poder falar de Jesus, se a presença de Deus não for comigo? Eu careço da glória de Deus, eu careço da presença de Deus. A sua vida só está atraindo ou afastando pessoas de Cristo se você não estiver com a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que a sombra de Pedro começou a curar pessoas. Olha que coisa tremenda, irmão. O que é a sombra? Você percebeu a sua sombra ontem? Você andou ontem na rua? Você percebeu a sua sombra? Você olhou? A sombra, irmão, é uma das coisas mais insignificantes dessa vida terrena. Ninguém percebe a sombra. Ela fica geralmente escondida e você passa até por cima dela. Mas Deus disse para Pedro assim: olha, aquilo que é mais insignificante eu posso usar para fazer milagre, aleluia. Aquilo que é mais insignificante eu posso usar para curar, aleluia. Aquilo que é mais insignificante, você está achando que às vezes você não fala bem, às vezes você está achando que você não comunica, às vezes você está achando que você não sabe orar, meu irmão. Um glória a Deus que sai da sua boca, por menor que seja, pode movimentar o céu e a terra a seu favor, aleluia. Talvez você passa perto de alguém que não tem Cristo Jesus na vida e você não tem coragem de dizer para ele assim: Jesus te ama. Esse Jesus te ama que você fala, aleluia, Deus pode transformar a vida dele e fazer amanhã ele que estava nas drogas perdido está sentado aqui, porque Deus pega aqueles que estão perdidos e coloca num lugar de glória e destaque para mostrar que Deus é Deus, aleluia.
Por isso eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos acreditar que Deus trabalha nas mínimas coisas na nossa vida. Nós precisamos entender que não há pouco que se faça no reino de Deus que Deus não possa agir. Talvez você diga: mas eu faço tão pouco, eu sou tão pequeno. Lembra que Deus usou o pequeno Davi, aleluia. Lembra que Deus usou o pequeno José, aleluia. Lembra que Deus usou o pequeno Moisés, aleluia. Todos eram pequenos diante de Deus e ainda somos pequenos, mas Deus quer usar a sua vida. Não permita, não se diminua ao ponto que Satanás deseja. Nós precisamos continuar entendendo que só o Senhor é que faz. Mesmo que você seja grande na terra, ainda assim é o Senhor que faz. Mesmo que você seja pequeno na terra, Thalia, nós somos pequenos, mas ainda assim é a mão de Deus que está executando. E os discípulos sabiam: nós vamos curar, mas é Deus que está curando. Nós vamos falar, mas é Jesus que está falando. Nós vamos estender a nossa mão, mas é Jesus que está estendendo a mão. Tudo que nós fazemos nessa vida é vaidade, mas quando nós fazemos para a glória de Deus, é o próprio Deus que executa através da sua vida. A palavra de Deus diz que quando as pessoas olhavam e falavam assim: olha lá, Pedro está começando a curar através da sombra. Vamos pular na sombra dele. O povo vinha de longe, igreja. Eles vinham de longe simplesmente para que quando Pedro passasse, eles pudessem entrar no raio onde passava a sombra. Deixa eu te dizer uma coisa: a sombra, ela não existe se não tiver uma luz. Tem que ter luz. Se não tiver luz, não tem sombra. Por exemplo, aqui eu tenho pouca luminosidade, eu não tenho sombra, mas manda um holofote aqui em mim que você vai ver minha sombra. Então, quando a poderosa luz de Deus, aleluia, ela se projetava ali na vida de Pedro, aleluia. Aí vai lá, Pedro, é a sua sombra, mas é a minha luz, aleluia. É a sua sombra, mas é a minha glória. É a sua sombra, mas é o meu poder que está curando. Aleluia, aleluia. Podia ser a sombra, mas não era só a sombra, era a presença. E alguém dizia assim: como é que pode? A sombra de Pedro curava. Mas a sombra de Pedro, ela era projetada ali no público, algo que a comunhão e a unidade revelava no particular. É no particular que Pedro falava: Deus me usa, Deus me guarda, Deus fala comigo, Deus me ajuda a levar a cura aos necessitados. Aquilo que Pedro falava com Jesus no particular, refletia no público. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém ouviu a oração que você fez ontem à noite, ninguém ouviu a oração que você falou com Jesus ontem à noite, mas pode ter certeza de uma coisa: durante essa semana, essa oração vai produzir frutos, e frutos que vão se multiplicar na sua vida. Comece a ver os frutos de Deus se multiplicando no seu trabalho, comece a ver os frutos do Senhor produzidos na sua oração, aquela oração quietinha, calada no frio de bom Jesus, aquela oração ali que você falou: Jesus, a minha sombra, aquilo que é mais insignificante, usa ela em prol dos meus irmãos, aleluia. Porque nós nascemos para servir, irmãos. A nossa vida é uma vida de serviço, a nossa vida é uma vida de servo, a nossa vida é uma vida de servidão na presença de Deus. Se você não puder servir a Deus, Deus não vai poder se manifestar na sua vida. Você precisa viver uma vida de serviço. Os discípulos diziam: eu preciso viver uma vida de santificação, comunhão e serviço. A palavra de Deus diz assim, em João capítulo 8, verso de número 12: eu sou a luz do mundo. E no Salmo 91, verso 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia.
Pedro estava refletindo a sombra da luz de Cristo, mas estava vivendo a sombra do Onipotente. Se você quer ver milagre na sua vida, é tempo de você começar a entrar na sombra do Onipotente, o lugar de cura, o lugar de descanso, o lugar onde o Espírito Santo te trabalha. Você acha mesmo que Pedro tinha condições de com uma sombra sair curando pessoas? Não, Pedro era rude, Pedro era um tanto quanto complicado, um homem difícil, um homem truculento, mas quando Jesus pegou ele na curva, falou assim: agora eu trato você, agora eu trabalho na sua vida. Ei, você está orando hoje por pessoas que nem estão aqui, mas fica tranquilo, porque Deus está dizendo nessa manhã de sábado: eu vou visitar ele lá, eu vou trabalhar no coração dele, eu vou trabalhar na história, aleluia, eu vou colocar santidade nele, comunhão nele, porque lá na frente eu vou usar a sombra dele, eu vou usar a vida dele, eu vou usar a família dele. Deus tem prazer em usar as mínimas coisas da sua vida. Aleluia, aleluia. Nós só precisamos entender, meus amados irmãos, que nós precisamos estar disponíveis para o reino de Deus. Viver uma vida de disponibilidade, comunhão, santidade, isso não tem preço. Isso custa caro, igreja. Isso custa caro. E é por isso que muitas pessoas se afastaram da casa do Senhor. Muitos se afastaram da presença de Deus, porque não entenderam o quão grande é o milagre que Deus executa na minha e na sua vida todo dia. Você acha que é fácil para mim respirar todo dia? Você acha que é fácil para mim o sangue passar na minha veia todo dia? Irmão, isso é caro. Jesus, ele todo dia levanta e fala: mais uma oportunidade para você. Eu te dou vida, eu te dou vida. Aleluia. Eu coloco sangue aí nas suas veias. Eu coloco oxigênio para você respirar. Isso já era motivo, irmão. Eu estava deitado naquela mesa de cirurgia e pensando: talvez daqui eu já vou para a glória. Talvez daqui acabou minha carreira. Mas Jesus ainda tem vida, meu filho, ainda tem história, ainda tem comunhão, ainda tem santificação para você. Deus está querendo trabalhar na minha e na sua vida, mas é você que tem que querer primeiro. Nos tempos da irmã Kênia, regendo o ciclo de oração, um beijo, meu amor, Deus te abençoe. Nos tempos da irmã Kênia, regendo o ciclo de oração, era interessante que ela falava bem assim: nossa, tinha um monte de irmã que não participava o ano todo, quando chegava na festa queria participar, né? Eu tenho certeza que aqui nessa igreja não acontece esse tipo de coisa, mas naquele tempo lá em Vitória acontecia muito isso. E aí eu falava bem assim: deixa participar, deixa. Não, mas não deixa. Sabe por quê? Porque é a oportunidade que essas que não participaram o ano todo poder ver a glória de Deus e participar para o resto da vida. Ei, tem coisa acontecendo que não é nem para mim nem para você se meter. Deixa para a mão de Deus fazer. Para de querer botar a tua mão em todas as coisas. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Entrega na mão de Deus. Eu falava: filha, entrega na mão de Jesus isso aí. Deixa Deus trabalhar. Os discípulos faziam a igreja caminhar e crescer porque eles entregavam tudo para Deus fazer, porque eles entregavam tudo na mão do Senhor. Eles tinham ali o momento deles de santificação, tinha um momento de comunhão, tinha um momento do louvor, tinha um momento da palavra, mas eles deixavam Deus fazer as coisas que precisavam de ser feitas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã de sábado: a partir de hoje, a sua vida sempre esteve na mão de Deus, mas às vezes a gente esquece, né? A partir de hoje você não vai se esquecer mais que a sua vida está na palma da mão de Deus e que Ele é que vai dar o crescimento na sua história. É Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem. No livro de Atos capítulo 5, Deus fazia todas as coisas acontecerem através da vida daqueles homens simples, homens que não tinham estudo, homens que não tinham absolutamente nada a nível de recurso financeiro. Mas nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida: Deus vai fazer você triunfar nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Ei, as portas vão se abrir, as
candeias vão queimar, aleluia, as correntes vão ser destruídas, porque Deus tem interesse, Deus tem poder para fazer isso acontecer. E se Ele encontrar um coração aberto nesta manhã, Ele vai dizer: pois o seu coração receba a glória da minha mão que você precisa para continuar a caminhada, aleluia. Todos podem glorificar o nome do Senhor, aleluia, nessa manhã. Bendito é o nome do Senhor. Atos no capítulo 5, verso 16 dizia: e também multidões vinham das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, aleluia. Os discípulos estavam ali fazendo uma bela obra para o Senhor. Imagina, já não era mais uma coisa local, já era um negócio que acontecia vindo gente do estrangeiro, estava vindo gente de fora agora pessoas ficavam sabendo nas cidades vizinhas, e por que não dizer nos países vizinhos, que havia uma promoção de cura celestial que estava sendo realizada pela mão daqueles que se colocaram a servir a Deus. E agora, pessoas vinham de todos os lados, e aqueles que tinham comunhão, e aqueles que viviam em unidade, e aqueles que viviam em santidade, não precisavam de fazer nenhum tipo de escândalo, eles simplesmente passavam e as coisas aconteciam. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente da sua família que nem mora aqui em Bom Jesus de Itabapoana, e que ainda não conheceu Jesus, mas serão curados pelo testemunho que você dá aqui nessa igreja. Pessoas vão ser curadas lá longe, pelo testemunho que você dá aqui nesse lugar, pela fé que você carrega no teu peito, pela oração que você carrega na tua boca, e pela comunhão que você tem com o teu Deus. Pessoas vão ser curadas a longa distância, pessoas vão receber vitórias a longa distância, por causa do amor que você tem por Jesus Cristo. Meus amados, essa é uma manhã propícia para você entender que sem a presença de Deus você não vai longe. Essa é uma manhã propícia para você entender que sem a poderosa mão de Deus você não vai poder fazer nada. Talvez você nem acorde amanhã se você desistir da presença de Deus, mas se você se mantiver firme, se você se mantiver na oração, já foi cantado aqui hoje pela manhã, é a oração que nos mantém de pé, é a oração que faz tudo por nós. Se você permanecer nisso, Jesus vai estender a mão dele sobre você, aleluia, aleluia. Jesus vai colocar a mão dele lá na tua empresa, Jesus vai colocar a mão dele nos teus negócios. Ei, por que não dizer, Jesus vai colocar a mão dele na tua ferida, nesta angústia que você não acaba nunca, nesse problema que você está vivendo. Jesus tem poder para te curar nessa manhã. Jesus tem poder e tem interesse. Jesus tem poder e tem vontade. O que falta para você receber a cura? Será que é um glória a Deus que você não liberou ainda nessa manhã? Será que é um aleluia que você não liberou ainda nessa manhã? Pois neste momento Jesus vai passar aqui agora. Levante a sua mão. Jesus está passando aqui agora, aleluia, e Ele está pegando a tua oração agora, e Ele está dizendo: eu tomo a tua dor, aleluia, eu tomo a tua causa, assim como eu tomei as dores de Pedro, assim como eu usei ele, eu uso a sua vida a partir de hoje. Coloque-se sobre seus pés, igreja, aleluia, 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 aleluia. O livro de João, capítulo 3, verso 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu venha a me diminuir, aleluia. Isaías capítulo 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deixa eu te dizer uma coisa,
parte mais da tua vontade, talvez ninguém vai te falar isso, mas parte mais do teu interesse em Jesus, porque Ele já quer você por natureza, Ele já quer a sua vida, Ele já quer o seu coração. Mas e você? Você quer Jesus? Você quer demonstrar amor por Ele? Você quer fazer a vontade dEle? Você quer estar onde Ele está? É tempo, hoje foi falado aqui pela manhã, o verdadeiro adorador, ele vai vir na chuva, ele vai vir no vento, 12 graus ele está na porta, não tem problema. Mas e você? O do outro eu sei, mas e da sua vida? Hoje nessa manhã, eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida, nós vamos servir a Jesus independente de qualquer coisa. Nós vamos servir a Jesus independente do frio, independente dos problemas, independente da situação. Não vai ter problema, não vai ter cirurgia, não vai ter pedra nos rins, não vai ter problema de coração que vai parar o verdadeiro adorador, aleluia. E no dia que Jesus falar, agora Ele para, não tem problema, nós vamos para o céu de glória, aleluia, e nós vamos continuar adorando a Deus lá. Mas enquanto nós estamos aqui, eu quero convidar você a orar comigo pela sua santificação, pela sua comunhão com Deus e com essa igreja. Irmãos, chega de viver uma vida de brigas, chega de viver uma vida de contenda, uma vida de probleminhas, de mimimi. Não, o Espírito nos chama para uma vida de comunhão, uma vida de união. Jesus nos chama para viver uma vida que vai transcender a eternidade, aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está orando nessa manhã para dizer: eu quero ser mais santa, eu quero prosperar na santidade, eu quero viver uma vida gloriosa com o Senhor. E assim como os discípulos de Atos capítulo 5, eu quero pregar a tua palavra, e que o Senhor possa usar cada um dos meus irmãos nas mínimas coisas que eles fizerem, que eles falarem. Se for para a glória do teu Santo Espírito, ó Pai, eles vão conquistar nações, eles vão conquistar multidões. Pai, enquanto eles fazem isso para o Senhor, gera no coração deles uma disponibilidade para o reino do Senhor, gera no coração deles a vontade de estar na tua casa todo dia, de fazer a tua obra, de estar na tua presença. Deus, não deixa que a presença do Senhor se afaste deles, mas também não permita que eles se afastem da presença do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai, onde nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, perdoa as nossas iniquidades, nos levanta como profetas dessa geração. Que queremos, ó Pai, é multiplicar a igreja do Senhor na terra. O que nós queremos, ó Deus, é fazer a tua vontade acima de todas as coisas. A nossa vontade pode ficar para depois, a nossa vontade é secundária, a nossa vontade não importa agora. O que importa é nós fazermos a tua vontade. E assim eu oro e agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que nos foi concedida nesta manhã.